para o nosso convite. Meu nome é Francisca Miquelon, eu sou a pró-reitora de Extensão e Cultura, também uma apreciadora do teu livro, e estamos imensamente felizes que possamos iniciar essa tarde, essa conversa, com a apresentação desse nosso livro. Será muito breve, Ana, nós não ocuparemos, porque queremos, de fato, te escutar muito, mas com a apresentação desse livro que motivou essa série de salas que acontecerão. A Universidade Federal de Pelotas, ela completou em agosto de 2019 50 anos, e isso motivou um esforço de tentarmos reunir uma parte da nossa produção num registro que pudesse também ficar para o futuro, não sei se daqui a 50 anos, mas seja lá qual for, ele será um futuro. Então, esse livro, que eu peço que agora, se a nossa colega Ana Bandeira estiver aqui, ela acione a sua câmera, ou se não puder, o seu áudio, mas que se faça presente. Esse livro é resultado de um trabalho da nossa pró-reitoria de extensão com o Núcleo de Editora e Livraria da UFPEL. Ana, que bom que tu estás aqui. E vamos torcer para que teu áudio e também a tua câmera funcionem bem por uns minutinhos para que a gente possa conversar com os colegas que estão aqui nos assistindo. Eu explicava, eu não sei se tu estavas escutando, mas a origem desse livro, a partir da nossa parceria, da parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e o Núcleo de Livraria e de Editora e Livraria da UFPEL, não são órgãos vinculados, são órgãos distintos, mas temos o prazer de estar desenvolvendo uma linha editorial em extensão, que iniciou em 2018 e que tem rendido alguns trabalhos bem legais. Eu vou pedir para a Ana, para a nossa Ana, Aninha, que tu possas passar o outro slide para que nós compartilhemos com os demais que estão na sala a capa do livro, e eu e Ana Bandeira vamos explicar como é que acontece. Nessa capa vocês estão vendo uma parte da produção da linha editorial que a extensão tem em parceria com a editora, uma parte diz respeito à linha editorial que nós temos dentro da Expressa Extensão, que é a nossa revista de extensão, e alguma outra publicação de catálogos, mas tem sido muito intensa, muito legal, muito criativa essa parceria. E eu não tenho a menor dúvida, colegas, que com esse livro, e eu pediria, porque eu não estou com o controle dos slides que a Ana apresentasse no próximo a capa do livro, esse livro, A Extensão Universitária nos 50 anos da UFPEL, ele consagra o desejo de nós dizermos que a nossa extensão é muito diversa, ela é muito intensa, isso acontece em todas as universidades, menos antiga ou mais antiga que a nossa universidade, mas com certeza ela está muito bem publicada, muito bem divulgada por diversos meios, mas sentíamos falta de uma reunião. E sentíamos falta também de um olhar para o passado, de um olhar que nos explicasse um pouco essa trajetória, que nos contasse ao longo de um tempo que já nem tão curto é, 50 anos, para as instituições desse país, nem tão curto é, e que passou por alguns momentos. O livro da Ana Luísa, e ela logo nos mostrará isso, ele nos faz ver 3 momentos da história da extensão. Com certeza, nós estamos no segundo, nós iniciamos no segundo momento, e talvez até num segundo momento um pouquinho mais tardio. Mas, enfim, iniciados e tendo iniciado, tenho certeza que seguiremos muito longe. Bom, Ana, eu, antes de retornar e apenas explicar, porque alguns autores estão aqui presentes, a composição do livro, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da nossa editora e dessa nossa própria parceria. Pode ser? Claro. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Na verdade, essa colaboração entre a PREC e o NELU, Núcleo de Editora e Livraria da Universidade, começou, como a Francisca bem disse, em 2018, um pouco antes da minha entrada na editora, mas é uma parceria que tem dado muito certo, né? A prova disso são os vários títulos que foram mostrados ali no slide anterior. E é um prazer para a editora da universidade poder fazer parte, então, de toda
todo esse esforço que a PREC tem feito e tentar auxiliar de alguma maneira na visibilidade dessas obras, né? Elas compõem o nosso catálogo no repositório no Guaiaca, do repositório institucional da universidade, e várias delas também vão ser lançadas agora no mês que vem, num evento, na primeira feira virtual do livro, que está sendo elaborada pela ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Então a gente vai buscar mais uma vez dar visibilidade para essa obra e para várias outras que estão compondo o catálogo. E, bom, a nossa universidade é pautada desde muito, né, pela importância da extensão universitária, a nossa cidade, a nossa comunidade reconhecem muito a UFPEL por isso, e eu sendo oriunda também de um centro que tem uma história ampla e longa na extensão, que é o Centro de Artes, também vejo muitos dos trabalhos dos meus colegas retratados nessa obra, e isso também nos dá muito orgulho. E o NELUF se sente muito, muito recompensado, digamos assim, não só por essa parceria, mas também de poder fazer uma pequena parte nessa divulgação, digamos assim, e nessa circulação do que se produz em termos de extensão dentro da universidade. Então, é um prazer muito grande fazer parte dessa parceria com vocês. Acho que tu está sem áudio, Francisco. Isso, me dei conta. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Ana. Eu vou chamar mais 2 colegas para virem aqui. Ana Luísa, por favor, não te sinta muito invadida, é só mais um pouquinho, mas eu preciso chamar o Fernando e a Ana Carolina, que antes estavam aqui. É um prazer ouvi-las, por favor. Que bom, fico feliz com as suas palavras. Então, o Fernando Iganci, nosso colega na PREC, também a Ana. Para que nós possamos explicar rapidamente, nós fizemos esse livro com a abertura de um edital. Esse edital chamava todos os nossos colegas extensionistas para que apresentassem texto dentro das condições em que se pedia. Foram vários textos, 62 textos submetidos, todos eles seguindo o rito que a editora exige de aprovação, qualificação dos textos, indo para pareceristas ad hoc, num sistema de avaliação às cegas. Nós tivemos uma colaboração, alguns pareceristas avaliaram mais de um trabalho, nós tivemos uma colaboração de mais de 60 pareceristas de diferentes instituições, e isso resultou um volume bastante intenso para um livro, são 56 capítulos na terceira parte, e parte desses 62 capítulos eles compuseram a segunda parte, porque dizem respeito aos projetos vinculados à pró-reitoria, que passaram pelo mesmo processo de avaliação e qualificação. Apenas o dividimos para que o corpo do livro pudesse ser coerente entre as partes compostas. E na primeira parte, aí sim nós damos vazão à questão histórica. Eu já vim há algum tempo buscando os documentos que falavam da nossa extensão, é um capítulo breve, mas ele é um capítulo que dá uma linha cronológica para a evolução dos principais fatos, e por isso é que eu já sei, confrontando com a obra da Ana Luísa, que o nosso início estaria nesse segundo momento, aí ainda dentro desse segundo momento, um pouquinho mais tardio, mas bem inserido dentro de uma lógica extensionista nacional. E no segundo capítulo, que eu vou pedir, nós não vamos falar sobre os capítulos nesse momento, nós teremos outros encontros, e aí poderemos conversar, inclusive com os autores. Acreditem, colegas, a história da extensão é bastante emocionante. Ela revela de muitas formas as concepções de universidade que nós vamos tendo ao longo dos tempos. E isso é muito possível ver nos nossos colegas que estudam profundamente essas trajetórias, como vocês podem encontrar no livro da Ana Luísa. Então, interessem-se também pela nossa história, que é um pouco a lógica do que nós fazemos, presenteada no momento em que nós estamos produzindo essa dimensão. Mas eu queria destacar para vocês que há 2 capítulos ainda, um escrito pela Ana Nogueira, que pelo menos na minha tela está ao meu lado, e que fala de um importante momento que nós estamos vivendo, que é o momento da integralização da extensão
nos nossos currículos. É um momento histórico, nós temos que registrar isso. E, por outro lado, nós temos uma pró-reitoria, nem todas as instituições de ensino superior têm uma pró-reitoria de extensão e cultura. Muitas têm, nem todas. Então, nós temos que destacar e contar um pouco quais são os nossos planos, e isso fica a cargo do Fernando. Vou passar para vocês a palavra, na ordem que está no livro, primeiro a Ana, depois o Fernando, e que nos brindem com uma antecipação daquilo que será uma próxima mesa, com uma próxima conversa sobre isso. Pode ser, Ana, pode ser, Fernando? Ótimo. Olá, então, melhorou o meu áudio? Vocês me escutam agora? Sim, melhorou. Ah, que bom. Então, boa tarde a todos e a todas, obrigada pela presença. Bom, o meu capítulo vai fazer um resgate sobre como está sendo trabalhada e como foi construída a curricularização da extensão dentro da UFPEL, né? Desde as primeiras reuniões, os debates com o corpo docente, com a comunidade acadêmica, né? Até a implantação do guia de integralização da extensão, né? Aliado também à questão da formação em extensão, porque nós percebemos o quanto é importante a gente refletir sobre o fazer e o saber extensão, né? De que forma que maneira que a gente quer trabalhar e desenvolver essa extensão dentro da nossa universidade, qual a concepção nós vamos adotar de extensão, e de que forma fica ali mais explícito a concepção que nós temos e o que a gente pode produzir dentro da universidade. Então, fala um pouco dessa trajetória da integralização da extensão na UFPEL, da formação que vem sendo trabalhada tanto dentro das unidades, como diretamente com os cursos, né, com reuniões periódicas, tirando dúvidas, esclarecendo sobre o sistema novo, que o nosso sistema também tem uma diferença dos demais sistemas nas outras universidades, onde a gente consegue cadastrar projetos com ênfase e extensão, que tem ações de ensino e pesquisa, né, dando assim de sociabilidade. E concluo dizendo que ainda temos muito pela frente, estamos em um processo de construção, e é uma alegria muito imensa fazer parte deste processo. Muito bem, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse lançamento de um documento tão robusto que se tornou, né, dessa publicação da extensão dos 50 anos da UFPEL. E no que diz respeito a esse artigo que me coube construir, principalmente pela condição que eu ocupo na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é de coordenador de arte e inclusão, que é tratar, então, do plano de cultura institucional. Ele está previsto no nosso PDI e é uma instância de extrema relevância. Nós começamos a construir o plano de cultura da UFPEL em 2019, com a instalação de uma comissão que se originou dentro do Conselho de Extensão, do CONEXT, e esse trabalho traz um pouco também do resgate histórico, cita algumas diretrizes nacionais, como o Plano Nacional de Cultura, apresenta algumas referências de instituições que possuem planos de cultura ativos, né, no país, e mostra um pouco da cara da universidade que nós temos através da identidade cultural universitária que aqui é praticada. Tangencia, né, as políticas para essa construção, seus princípios e diretrizes para um planejamento da cultura no âmbito universitário. E não deixa de mostrar também algumas referências, né, nessa pequena trajetória que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura vem desenvolvendo de 2017 até agora, que não chega ainda a 4 anos, com as suas conquistas de extensão e cultura no âmbito não só local,
mas estendendo aí ao âmbito regional e também na internacionalização da cultura. Então, é esse o convite para que todos, assim que possam, acessem, né, esse trabalho e, posteriormente, continuem dialogando conosco. Obrigada, Fernando. Obrigada, Ana Bandeira. Obrigada, Ana. Eu vou passar a palavra para a Ana, porque esta sala pertence a ela, é a sala conversando sobre extensão, é a Ana quem mantém todos os diálogos que acontecem aqui, mas antes de passar eu queria fazer um convite a todos, amanhã, dia 19, também no mesmo horário, às 15 horas, estará aqui nesta sala outros colegas nossos, aqueles que são responsáveis pela parte 2 do livro. O Leandro Maia, que falará sobre o coral, o Daniel Furtado e a Gisele, que também está aqui na sala nos assistindo, Cetini, que falarão sobre o núcleo de teatro da UFPEL, a Noris Leal, que falará sobre o projeto Desafio Pré-Universitário, e também a Adriana Cavalli e a Zayana Lindoso, que falarão sobre o projeto da Universidade Aberta à Pessoa Idosa. São 4 projetos, três deles bastante históricos e um deles bastante importante em termos sociais. Estão todos muito convidados. Ainda diria para a Ana Luísa agradecer a paciência dela, mas dizer que nós estamos imensamente felizes, nós somos apreciadores da tua obra, Ana Luísa, aprendemos muito com ela, e é uma imensa honra estar falando sobre este livro que nós temos agora no nosso repositório, com mais de 200 autores. Ana, tem uma coisa para te dizer, desses mais de 200 e alguma coisa autores, mais de 150 são mulheres, porque os capítulos foram escritos, na sua grande maioria, em coautoria. Não é a totalidade da nossa comunidade extensionista. Então, nós não podemos dizer ainda que as mulheres são muito representativas dessa dimensão. Mas, de algum modo, né, Ana, nos honra que isso tenha acontecido. E realmente temos áreas dominantes, né? A área da saúde, da cultura, a área da comunicação, elas são bastante produtivas aqui na UFPEL. Ana Luísa, muito obrigada pela tua presença, minha palavra é toda tua, desligo meu microfone e a minha câmera para escutar com vocês com muita alegria. Ok, muito obrigada, Francisca. Então, é com muito prazer que o Conversando sobre Extensão hoje traz a professora doutora Ana Luísa Lima Souza, né? A professora Ana Luísa é docente titular da Universidade de Goiás, Universidade Federal de Goiás, né? É formada em enfermagem, com mestrado em educação e doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Embora ela tenha uma grande produção na área de enfermagem, na sua área base, ela também tem uma produção muito importante e significativa para a extensão universitária. Né? Ela é autora do livro História da Extensão Universitária, esse livro aqui, né? Como podem ver, ele está todo marcado porque é uma das minhas bases teóricas. Então, agradeço imensamente a sua presença e lhe passo a palavra para que a gente possa debater e falar sobre assuntos tão importante e tão significativo como a história da extensão. Muito obrigada, professora. Lhe passo a palavra, então. Muito obrigada, Ana. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer. Eu peço desculpas antecipadas porque eu tenho, às vezes, eu me embanando um pouco com a tecnologia, porque cada um usa uma... Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Ok. E me vendo? Eu preciso que me vejam. Não, vendo não. A sua câmera não está ativa. Então, deixa eu resolver isso, tá? Uhum. Ok. Vamos ver se resolveu. Resolveu? Está entrando. Tudo bom?
Prazer em lhe ver. Ok, então agora deu certo, que bom. Desculpa, o pessoal está perguntando se tem como aumentar um pouquinho o seu áudio. Eu acho que sim, só um momento. Tá certo. Vejam se melhorou. Não melhorou? Não, ainda está um pouco baixo. E agora, 1, 2. Agora sim. Ótimo. É porque eu fico usando vários ambientes virtuais e cada um tem uma tecnologia diferente. Eu acabo me confundindo muito. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra poder estar com vocês e agora ouvindo, né, o que representa esse momento aí na UFPEL. Me senti mais honrada ainda. Parabéns, UFPEL, pelos seus 50 anos. A nossa Faculdade de Enfermagem aqui da Universidade Federal está comemorando 45 anos esse ano de 2020 também. E, então, a gente tem muito que celebrar, né? E saber que eu estou participando desse momento de celebração com vocês, para mim é uma honra. Tá? Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário sobre a minha trajetória, sem nenhuma intenção de autoelogio, não é isso, mas é só para vocês entenderem da onde que surgiu o livro e do que a gente pretende conversar agora, né? Eu tenho um amigo de muitos anos atrás que ele dizia o seguinte, que ele tinha chegado numa idade que quando entregavam um microfone para ele, não interessava qual o assunto que ele tinha sido convidado para falar. O microfone era dele, ele ia falar o que ele quisesse. Eu sempre lembro disso quando me passa o microfone, como agora, tá? Mas não se preocupem, eu vou procurar me ater ao que foi solicitado, né, de discussão, tá? De comentários. Fiquei muito feliz de saber que o meu livrinho, né, tem sido lido e tem servido para que as pessoas pensem de forma reflexiva sobre a extensão universitária. E outro dia eu fui procurar no Google lá sobre, coloquei o título, a extensão universitária, e aí ele apareceu como um dos livros mais citados. Eu falei, deve ser porque tem pouca coisa publicada. Tá? Mas fiquei muito feliz mesmo de saber que o fato do livrinho, né, desse meu livrinho, tá tendo tantos bons frutos. Tá? E é sobre a história desse livrinho que eu queria falar antes de comentar propriamente do conteúdo, né, e falar da história da extensão universitária. Ali, mais ou menos, por 1996, eu não lembro muito bem o ano, mas quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz meu mestrado na Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Goiás, eu queria fazer sobre educação e saúde, né? Porque eu sou enfermeira, né? Eu fui fazer um mestrado na Faculdade de Educação e eu queria juntar as coisas. Tá? E o meu orientador, que é um sábio, meu orientador, a primeira coisa que ele determinou que eu fizesse é que eu estudasse a história da profissão, né, da enfermagem. Isso rendeu um artigo, uma publicação de um artigo. Pensem bem, isso numa época que essa coisa voraz de publicação não era, né? E eu aprendi com esse meu orientador que a importância da publicação é que eu precisava de que as pessoas conversassem comigo a partir daquilo que eu publicasse, né? Para que eu não ficasse no meu mundo fechado ali. Esse artigo foi publicado em uma revista do SEBS, e é um artigo que até hoje rende comentários. Tá? E a partir da discussão com o orientador sobre a profissão de enfermagem, sobre o que eu fazia e tudo, e eu entrei na Universidade Federal de Goiás como professora em 1989. E eu entrei muito preocupada com a questão de eu não ser uma professora livresca, sabe?
aquela professora que ensina aquilo que leu nos livros, né? Eu estava vindo do serviço, era enfermeira na Secretaria Estadual de Saúde, e eu queria trabalhar em coisas que, assim, eu queria ser uma docente que trabalhasse na formação de enfermeiros, mas a partir da experiência, a partir da prática, né? Só que com dedicação exclusiva. Bom, encurtando um pouco essa história, eu fui para dentro do Hospital das Clínicas e eu ia num ambulatório, eu ia em um serviço, eu ia em outro, e deixa eu fazer alguma coisa aqui, deixa eu ajudar aqui, tá precisando de enfermeira aqui. E essas eu acho que eu comecei a incomodar muito um professor que era da endocrinologia, um professor da Faculdade de Medicina, e ele falou para mim, Ana, por que você não vai procurar o fulano de tal, que ele está com as ideias muito parecidas com as suas, dessa coisa aí de professor que não faz só ensinar, né? Eu fui procurar esse professor, e esse professor era o professor Paulo Jardim, que é cardiologista, agora já aposentado, e o Paulo queria criar um serviço dentro do hospital que integrasse ensino, pesquisa e extensão. E, para mim, assim, era a coisa mais natural, mais normal do mundo que fosse assim, né? E aí foi criada a Liga de Hipertensão Arterial, isso em 1989, tá? Em cima desse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, a indissociabilidade disso. Uma indissociabilidade tamanha que a gente não sabe onde uma começa e a outra termina, tá? Bom, pouco depois, assim, eu imagino que uns 4 anos depois, 3, 4 anos depois, eu fui fazer o mestrado, né? E aí entra essa história com o meu orientador, e até que num dia de orientação, meu orientador falou, olha, o que você está querendo estudar de fato não é educação e saúde. Você está querendo estudar a extensão universitária. E eu quero te dizer que eu acho que a extensão universitária é uma coisa que não precisa. Bom, na época, nós não tínhamos a Pró-Reitoria de Extensão Universitária na Universidade Federal de Goiás. Tá? Ela já tinha existido e sido fechada em alguns reitorados anteriores. E sido até muito forte, né, como pró-reitoria, mas depois ela foi fechada. E na época que eu comecei o meu mestrado, ela tinha sido fechada. Tá? E aí, quando o orientador falou isso, foi uma provocação, claro, né? Ele não era uma pessoa que desacreditava da extensão universitária de forma nenhuma. Mas ele estava me provocando, né? Ele falou, não, esse negócio de extensão universitária, isso, sabe, não faz o menor sentido isso na universidade. Tanto não faz sentido que nem tem pró-reitoria de extensão, né? Eu falei, mas e a indissociabilidade, onde que fica? Porque a gente faz isso, né? Lá na Liga de Hipertensão a gente faz isso. Lá tem extensão. Ah, mas o que é a extensão que você está falando? Aí eu começava a defender a extensão com ele. Bom, eu já disse a vocês que ele era um sábio, né? Não é um sábio, ele ainda é vivo. Aí eu fui entendendo, com a orientação dele, que a extensão universitária, primeiro, a concepção de extensão universitária, ela é extremamente frágil, ela é esgarçada, sabe? Assim, é algo que eu não tá me fugindo o vocabulário aqui, mas é uma concepção que como se cada um pudesse falar o que pensa que é extensão universitária, e isso passa a ser extensão universitária, né? Então entra um reitor, fala que é isso, então é porque o reitor falou. Aí sai aquele reitor, entra outro, fala, não, isso não é extensão universitária, a gente não precisa de pró-reitoria, então fecha a pró-reitoria porque isso não é extensão universitária. Então o problema da extensão universitária, de fato, é a concepção, né? O que é extensão universitária? Bom, estou chegando no livro, tá? E aí eu estou controlando meu tempo, tá, gente? Que eu sou muito faladeira.
Aí, o que assim, né, isso tudo dentro do mestrado, essas conversas todas, e idas e vindas, até que surgiu o que seria o meu objeto de estudo no mestrado. Meu objeto de estudo no mestrado era a extensão universitária. Tá? E, como vocês bem sabem, que o que determina um método é o objeto, né? O meu orientador é um orientador que ele trabalhava na linha da fenomenologia, mas o objeto não dava para trabalhar com fenomenologia. Era exigido que a gente trabalhasse com materialismo histórico, né? Que nunca me passou pela cabeça, né? Eu sou positivista até a raiz da unha do dedão do pé, mas o objeto exigia, ou eu fazia isso ou eu abandonava o objeto, né? Então eu fui aprender o que era fazer, né, um estudo com materialismo histórico. E toda essa construção para esse livro foi resultado, tá, do meu mestrado, certo? A dissertação em si, ela é quase 200 páginas, porque tem muitos documentos, tem histórias belíssimas para contar ali dentro, né, que não cabia colocar aqui, mas assim, de documentos que eu consegui resgatar. E aí eu fui entendendo que a concepção de história da extensão universitária, ela é uma concepção histórica, como a maioria das concepções com que trabalhamos, né? Saúde, de doença, a extensão não foge a isso, tá? Ela é uma concepção histórica que no Brasil ela teve toda uma característica que era possível, assim, se você pegar um pincel, é possível você definir com esse pincel com bastante clareza. Para entrar nessa segunda parte da nossa conversa aqui, que eu não quero, né, me delongar muito, que eu gostaria muito de que isso fosse uma conversa com vocês e não uma conferência, tá? Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar compartilhar. Ana, você podia me ajudar? Como é que faz para eu compartilhar um PowerPoint? São poucas telas. Tá, eu vou lhe passar a apresentação, tá? E aí, bem no cantinho, tem um mais. Ó, me tornei apresentadora. Aqui, ações. Isso. Tá. Aí Tem eu que posso carregar a apresentação. carregar uma apresentação. Perfeito. Isso. Perfeito. Se eu consigo. Começar a demorar, eu esqueço, mas eu acho que eu consigo fazer rapidinho. Ah, faz sim. Ele às vezes demora um pouquinho, mas sem problema. Ele carrega o arquivo e aí é só enviar. Estava com ele aberto, ele está reclamando aqui. Ok, ele está carregando. Eu fiz um PowerPoint bem breve, mas é como um resumo do livro, tá? E também porque eu me senti quase que na obrigação de comentar isso com vocês, tá? Diante dessa história que eu acabei de comentar, de como que esse livro foi produzido, tá? E por que a história da extensão universitária acho que tem e por que a história da extensão universitária, em razão desses três momentos, tá? E pensando em termos dos protagonistas de cada um desses momentos, e como o livro foi produzido foi produzido, né, com esse método, né, dialético, é um livro que hoje é como se, quando ele foi finalizado, né, lá atrás, 1900 e alguma coisa,
alguém precisasse de retomar e construir a segunda parte do livro, tá? Que seria da era Collor à era atual. Tá? E é isso que eu gostaria de conversar. Por que ele não está? O que está aparecendo para ti aí? Ele conseguisse fazer o upload do PowerPoint? Ah, eu fiz. Tá, Tá e aí, aqui. Ele tá assim, carregar arquivo. tá, agora enviar, bem em cima. Esse aqui. Acho que tivemos um pequeno probleminha na conexão da professora Ana. Vamos ver se ela... No meu? Deu, conseguiu. A sua câmera desativou, mas o PowerPoint carregou. Eu acho que aqui ou é uma coisa ou é outra. Não? Não, tá carregando a câmera. Deu. Que bom. Ok. Bom, então, assim, são poucas telas, eu acho que 4 ou 5, é só por conta de eu não esquecer algumas coisas que eu quero comentar com vocês, tá? Bom, a primeira delas eu já fui falando enquanto eu esperava que entrasse o arquivo, é como que foi construído todo o material desse livro, que é a partir do materialismo histórico dialético, portanto, pensando em todos os movimentos que foram acontecendo no país em relação às questões políticas, em relação às questões sociais, e como que isso impactava diretamente na universidade brasileira, e dentro da universidade brasileira com relação à extensão universitária. Tá? Então, e eu parei na era Collor por motivos óbvios, que eu defendi, eu acredito que foi em 1992 ou 93, foi o orientador até queria que eu escrevesse mais um capítulo sobre a era Collor, que estava acontecendo muitas coisas. Só que não dava tempo para a defesa. Então, o livro ele tem uma interrupção, ele continua válido do ponto de vista da história passada, né, até o momento em que ele foi, mas daquele momento em que ele foi encerrado até os dias de hoje, alguém precisa escrever essa história. Tá? Bom, então nós temos 3 grandes momentos, que é o momento da colônia ao Estado Novo, do Estado Novo até 1964, eu fiquei tentada a colocar golpe ali, mas eu estou cuidadosa, tá? De 1964 até a Era Collor, tá? Então, são esses 3 grandes momentos que eu procuro retratar no livro, mostrando como que a extensão universitária se organizava, ou se organizou durante esses 3 momentos. E vejo que em cada momento a gente teve um protagonismo diferente na extensão universitária, porque as pessoas, de acordo com a forma como a extensão era concebida, né, tinha um autor concebendo isso, certo? E de acordo com essa concepção da extensão universitária, era como ela era executada, era como acontecia a extensão universitária. Então, vejam, eu estou fazendo um resumo bem raso, né? No primeiro momento, que é do Brasil Colônia até 1964, nós temos um protagonismo dos professores e com uma influência muito grande da universidade norte-americana. Então, o que a gente tem é muito de extensão rural. Tanto é que até hoje, né, em alguns locais, a gente ouve assim, não, você faz extensão? Você vai para algum campus rural? Não sei se acontece isso com vocês aí, mas conosco aqui acontece ainda, né, das pessoas entenderem que extensão é extensão rural. E extensão rural era a forma de a extensão ser concebida, tá? Que era a questão de interiorização da universidade, todo esse movimento que foi acontecendo ao longo do tempo, tá? Até meados, até, vamos colocar a década de 60. Tá?
A partir da década, quando entra a década de 60, a gente tem um novo protagonismo, que é o protagonismo dos estudantes. E vejam que é um protagonismo muito interessante, porque é um protagonismo que ele avança em relação não só à concepção, mas na forma de fazer extensão universitária. Tá? Os estudantes passam a trabalhar a extensão universitária utilizando a cultura e as suas mais diversas formas de manifestação. Então, tem a questão da UNE como movimento estudantil, tem o CPC da UNE, Centro, né, esqueci agora o que significava, tem um livro que é sobre toda essa movimentação, né, com teatro, com a parte da extensão, fazendo extensão, teatro, cinema, música, uma efervescência cultural. E vejam, não é que ficavam fechados na questão da manifestação cultural, era utilizando a cultura para o ensino, utilizando a cultura para a pesquisa, e fazendo com isso a extensão. Então, assim, do meu ponto de vista, foi a manifestação mais completa da extensão universitária, esse período. E aí vem 1964, né? Aí vejam que a resistência que nós tivemos a todo o fechamento político, né, que nós tivemos a partir de 1964, a maior resistência que nós tivemos foi com a comunidade universitária, mas com o protagonismo dos estudantes, porque eles tinham toda essa capilaridade na sociedade, que é o que a gente espera da extensão universitária. Bom, aí, a partir, né, quando começa a abertura política e tudo mais, a gente entra no terceiro período, e é o período da institucionalização da extensão universitária. Vejam que é um período, de certa forma, nebuloso, assim, a gente não consegue ter muita delimitação de onde termina, onde acaba, né? Começa esse período, mas a gente tem um período em que a instituição, a universidade, toma para si, tá, a extensão universitária, certo? Então, a extensão universitária volta a fazer parte das pró-reitorias, né, de extensão universitária, passam a assumir um protagonismo importante da extensão universitária, tá? Mas de que forma? Qual que era a ação? Na forma de prestação de serviço. Aí basta a gente verificar o tanto de serviços que foram sendo criados, né, dentro. Teve um boom de serviços, por exemplo, educação à distância, né, de cursos, de formação, de cursos de capacitação, tudo voltados para a extensão universitária. E quem que protagonizava isso? A própria instituição. Tá? Bom, aí é até onde o livro chega. Tá? E por isso que eu coloquei aí na última linha, e hoje? Né? Hoje, alguém já falou, que me perdoe, mas eu, assim, algumas pessoas já falaram, eu já me perdi com o nome das pessoas, mas alguém que já falou aqui nessa sala hoje estava comentando sobre a importância da integralização curricular, no caso da extensão universitária, né? Que é o grande momento que a gente está vivendo agora. Eu até ousaria colocar esse como o quarto momento da extensão universitária, sabe? Que é um momento de reconhecimento da extensão universitária como protagonista, tá? Embora essas questões de concepção não estejam vencidas, eu acho que isso permanece como um grande problema na maioria das nossas universidades, porque a concepção, desculpe que tem um errinho ali de formatação, essa concepção de extensão universitária, ela tem necessariamente que passar por essa palavrinha aí, por indissociabilidade. Pensar a extensão universitária sem pensar na indissociabilidade é natureza morta.
sabe? A gente não vai sair do lugar, é uma coisa estática, uma coisa que não vai ter nenhuma interferência ou não vai ter nenhum impacto social. E extensão universitária sem impacto social não é extensão universitária. E aí, para poder fechar esse momento, né, que eu já falei muito, tá no meu livrinho mesmo, lá no final dele, na página 131, uma citação que eu gosto por demais, e por isso eu gostaria de fechar com ela novamente. Tá? Assim como eu fechei o livro, fechar essa parte da minha fala com a leitura desse texto que não é meu, tá? Que diz assim, que o sentido da extensão enquanto função da universidade reside no seu não sentido. Quando tiver contribuído para a deselitização do ensino e da pesquisa, para as transformações estruturais da sociedade e para a socialização da universidade, a extensão tornar-se-á desnecessária. Terá cumprido a sua função como não função. A plenitude da extensão coincide com o seu ocaso. Eu penso que a gente ainda está longe disso, mas é nisso que eu acredito, sabe? Que a extensão universitária ela é a própria universidade. É isso. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de falar de um assunto que eu gosto muito, que é apaixonante. Professora, sem palavras para lhe agradecer. Realmente é um momento ímpar para nós poder dialogar contigo sobre essa obra tão importante. Ouvir tuas palavras realmente é inspirador, né? A Carmen colocou ali no bate-papo público. É tão legal a gente apresentar a própria referência bibliográfica, salve as Anas, e é verdade, para mim está sendo um momento ímpar. Então, eu lhe agradeci imensamente e gostaria, então, de abrir o espaço agora para perguntas dos participantes, se vocês quiserem colocar alguma questão, quiserem se inscrever ali pelo bate-papo público, a gente pode abrir o seu microfone, pode abrir sua câmera e participar aqui conosco. Ok? Bom, algumas pessoas estão digitando, vamos aguardar um pouquinho, então. A Francisca gostaria de fazer um comentário. Por favor, Francisca. Tá bom. Não vou ligar a câmera para não atrapalhar muito, porque às vezes mais de uma câmera já começa a dar alguma interferência no áudio. Mas, Ana Luísa, muito obrigada pelo compartilhamento, tanto da tua trajetória, que te levou a esse livro, que na verdade é o resultado de uma pesquisa, como ele propriamente dito. E também por pontuares alguns momentos da nação, porque não diz tão respeito, o que eu vou falar agora, à história da universidade, mas à história da nação. Essa universidade na qual nós estamos, a Universidade Federal de Pelotas, ela foi fundada em 69. Nós estávamos, portanto, no ano do AI-5, mas também no ano que sucede a reforma universitária. A reforma universitária proposta e levada a termo durante a década de 70 pelo governo militar. E uma proposta que foi construída com a consultoria paga de consultores norte-americanos. Eu usei muito o Philip Etcon, porque o relato dele é impressionantemente verificável nas mudanças e nas determinações da nossa universidade. Mas o mais interessante é que a nossa universidade vem da fusão de várias faculdades, coisa bem comum, com a Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos aqui uma universidade rural. E ainda hoje esse eco que tu dizes que tu observas na tua universidade, de uma extensão com uma memória do rural, é muito forte para nós.
também existe. Claro que diluído, a comunidade cresceu muito, né? Então isso começa a se diluir, mas é bem como tu disseste, é um eco, é uma vozinha que se faz escutar eventualmente e que traz essa memória de uma extensão que foi forte, né? Mas sobretudo foi hegemônica. Mas eu queria compartilhar contigo uma coisa muito, muito interessante, que eu encontro nos documentos, não são tantos, mas em alguns dos documentos, principalmente num que registra a trajetória de 10 anos da universidade. Ele é um retrospecto escrito em 1980. E nele eu encontrei os prêmios, os títulos honoris causa e os prêmios que essa universidade deu. Se nós formos pensar hoje a nossa universidade, que a universidade é um reflexo da sociedade, todas as contradições estão nela, né? Nós somos um compilado de conflitos, contradições e também dos avanços sociais. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo, que às vezes nos deixa muito confusos, eu confesso. Às vezes eu fico meio perdida nesse turbilhão de fatos que nos definem e são concomitantes. Mas vejam bem, o nosso primeiro título honoris causa foi dado para o Emílio Garrastazu Médici. Sim. Quando eu olho esse passado, e nós fazíamos nesse momento uma extensão rural, quando eu olho esse passado, alguma coisa me diz que nós somos essencialmente a sociedade em diálogo contínuo com a nação. Nós fazemos um intermédio entre as duas coisas, essa que nós dizemos, ao qual nós dizemos dialogar hoje, que é a sociedade, e a nação, que é, por sua vez, as nossas leis, os nossos governos, os nossos mais profundos, talvez, conflitos estabelecidos a partir das relações de poder que são dadas, né? E eu teria outra coisa para te dizer que também floresceu como uma reflexão das tuas palavras, porque falo sempre para a Ana que eu sou encantada pelo tema do campus avançado. Ele foi um evento muito forte nas universidades e muito reflexo desse interesse da nação instituída através do seu poder estabelecido, ou seja, dos governos, nas universidades. Não é a troco de nada que, de vez em quando, nós somos acusados de elitistas, de viver em uma ilha. Isso volta, parece um tema vencido, mas volta. Nós somos acusados de ser marajás, de ser... Sei eu, é tanta acusação que eu já me perdi nessa. Mas o interessante é que, para quem já viveu um pouco, essas coisas somem, essas coisas voltam. Então, a mim, parece que elas não morrem. Elas são manifestações de interesses mantidas dentro de uma gaveta. De vez em quando essa gaveta abre. Seguramente, né? Depois de 92, era Collor, né? Nós fomos chamados de Marajá, as universidades entraram num retrocesso danado, nós já tínhamos vivido o MEC-USAID, começamos a viver um novo programa neoliberal em 90, nos anos 90. Depois de 90, nós temos aí um momento que é o momento de uma universidade social, que é essa que nos dá liberdade hoje de pensar qual é, mais do que a nossa função social, porque eu acho que a gente já transcendeu isso, de pensar na questão fundamental de qual é a nossa capacidade de diálogo efetivo que nós temos, né? Então é isso, Ana Luísa, muito obrigada pelas tuas palavras, pelos teus comentários, e só dizendo que os teus momentos ali observados nos contemplam. Alô?
Francisca? Alô? Estamos te escutando, Ana Luísa. Ótimo. Francisca, muito obrigada. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa reflexão, né, a partir da extensão universitária é o que é quase uma obrigação que nós temos para com a nossa universidade, né? Eu não pretendo falar mais muita coisa, não, mas tem uma citação no livro que eu gosto demais, além daquela que eu já mostrei, e eu queria, assim, encerrar qualquer fala minha hoje com essa citação, porque ela é bem costurada com o que a Francisca acabou de colocar, tá? Eu vou ler para vocês, é um pouquinho longo, mas não é muito, não, rapidinho. E o espaço de produção efetiva do conhecimento é a praxis. Por isso me incomodava tanto, né, ser uma professora livresca, onde se supera o saber pedante e se produz o saber revolucionário. E a isto, uma boa parte da universidade resiste. Boa parte dos seus profissionais são fruto do velho princípio educativo, intelectuais de grande cultura ou especialistas, sem serem dirigentes, no sentido gramsciano, político mais especialista. Os espaços de articulação com o movimento do real, como os estágios, a pesquisa e a extensão, acabam por ser atividades marginais. Cair na vida, essa parte eu arrepio toda vez que eu leio. Cair na vida, penetrar no caos, no buraco negro das relações sociais concretas, onde as explicações não são suficientes, onde o conhecimento é frágil, onde a competência formal não serve, é uma aventura que a poucos atrai. É mais confortável o útero morno e seguro da mãe academia. Os que conseguem, no entanto, romper os muros, pôr os pés e a cabeça para fora, deixando entrar o ar fresco da realidade nos pulmões, têm descoberto que é no movimento, que é no provisório, no caos, na dinâmica jamais enquadrada das relações concretas, que se transforma a sociedade e que se faz a revolução. Isso é da Kunzer, né? Ela publicou isso em 1992, mas para mim é um texto sempre atual. E casa muito bem com todos os comentários que a Francisca acabou de apresentar também. Então, vou ler alguns comentários que colocaram aqui e algumas das perguntas, ok? A professora Gisele Secchini, que é a nossa professora do teatro, colocou: parabéns, professora Ana Luísa, temos muito a aprender com o teu livro, obrigada. A Mara Carvalho, do CA, também está lhe parabenizando e agradecendo a explanação. A Lúcia coloca: parabéns pela bela explanação, professora Ana Luísa, assim como pela iniciativa da PREC ao lançar esta linda obra, amadrinhada pela sua fala. Obrigada, Lúcia. A Marisley também agradece a abordagem. E a Carmen coloca o seguinte: Ana Luísa, obrigada pela bela fala sobre extensão. A partir das tuas experiências, muito interessante, nos torna as próximas. Gostaria de ouvir sobre tua visão para com os projetos unificados na instituição. E aí, não sei se tu queres que eu siga lendo, tu vais respondendo. Bom, eu gostaria que a Carmen me explicasse um pouquinho melhor o que é que ela está dizendo sobre projetos unificados. Então, Carmen, tu poderias abrir o microfone? Oi, sim, Ana. Olá. Estou adorei o texto final. Coloquei ali poético e certeiro, assim, ele pega muito forte, é da né? Kunzer. Sim, o texto que tu leste, assim, eu vi que tu referendaste. Não, com relação aos projetos unificados, que é o nosso caso, né, que a gente já tem uma plataforma, então os projetos de extensão e pesquisa já entram diretamente no unificado e eles têm ênfases
ênfase em extensão ou ênfase em pesquisa. E eu sou um pouco bairrista, assim, na questão da extensão. E às vezes me incomoda, assim, que borra muito essas fronteiras, né? Então, eu acho que é um pouco até, por isso que eu não sei se a prática de vocês lá, se vocês têm, né, essa possibilidade do projeto entrar como unificado. Recentemente eu tive que fazer a migração de um projeto de pesquisa para unificado. Então, a gente está cada vez mais se organizando para borrar essas fronteiras que tu falaste em algum momento né, da tua explanação. Então, porque eu não ainda assimilei totalmente essa questão, então, às vezes, eu tenho um pouquinho de incômodo, mas não sei se Sim, tu quiser agora eu entendi comentar. o que você está falando. Primeiro é com a questão da eletrônica, né, das plataformas para a gente registrar e precisa, né, dos relatórios docentes, currículo Lattes, essa coisa toda. A gente acaba tendo que fragmentar coisas que não são fragmentáveis, né? Então, a gente faz uma ação de... e eu trabalho na Liga de Hipertensão desde 1989, né, como já contei, e tem muitas ações da Liga que eu, sinceramente, eu não sei. Você usou um termo que eu gostei muito agora, borrar, né? Eu não sei o limite, onde que eu começo a fazer extensão e comecei a fazer pesquisa, certo? Vou citar um exemplo bem rapidamente. Eu estou com uma aluna, que ela é aluna de mestrado, ela defendeu agora no início do mês de junho, tá? Uma aluna de mestrado, ela fez um estudo sobre a medida da pressão arterial com todo o rigor metodológico e tal, dentro do hospital universitário. E o resultado dessa pesquisa dela, o primeiro produto, não é nem o artigo, ela vai escrever ainda e tal, mas o primeiro produto desse trabalho dela é, primeira coisa, mudança da prática dentro da própria liga de hipertensão arterial, tá? Então, assim, a gente estabeleceu uma nova rotina de higienização dos aparelhos de pressão, tá? Dentro do Hospital das Clínicas, como resultado também, como produto do trabalho dela, que o hospital hoje é gerenciado pela EBSER, o núcleo de segurança do paciente enxergou, num checklist que ela fez para coleta de dados, enxergou nesse checklist um instrumento de avaliação da assistência ao paciente, pensando na segurança do paciente, que se a pressão arterial não for verificada da forma correta, implica na qualidade da assistência e, em primeira análise, na segurança dele, com relação a medicamento, a diagnóstico, etc, etc. Aí, assim, você me pergunta, onde que começou a pesquisa, onde que começou o ensino e onde que começou a extensão? Tá borrado. Tá borrado. Ah, tá bom, mas e aí? Na hora de você registrar isso? Bom, aí é a hora que os produtos se multiplicam. E aí, pelo menos a gente tem conseguido fazer assim aqui, tá? A gente coloca na plataforma o projeto de pós-graduação da aluna, isso é registrado no sistema de pesquisa, tá? Então, o projeto de pesquisa dela vai para o sistema eletrônico, né? E fica registrado. Os produtos, né? Por exemplo, o primeiro produto dela, que é esse com relação à liga, esse a gente registra, quer dizer, mudança de protocolo na liga, isso é registrado, a liga é um programa de extensão, então isso é registrado como uma ação de extensão, também na plataforma, então segundo produto, né? A aluna é aluna de pós-graduação da Faculdade de Enfermagem. Então, ela tem lá, quando ela entrou, quando ela saiu, e está registrado, eu sou orientadora, então está registrado lá a minha atividade como docente, ensino com a aluna, tá? O que ficou faltando? Extensão, né? Na forma mais pura, poderíamos dizer assim, que é essa a questão do protocolo dentro do HC, que a EBSER está adotando,
né, o protocolo da aluna, certo? Então, isso vai ser registrado como uma ação de extensão também, tá? E depois o paper, que entra como produto, e quando eu vou registrar, por exemplo, o paper, se não enquadra em nenhum projeto, né, lá do programa de pós-graduação, não tem dentro do que é elencado de projetos de pesquisa lá dentro, eu pego e coloco dentro do projeto de extensão. Entendeu? Ah, mas foi uma pesquisa. Foi uma pesquisa, mas foi uma pesquisa que nasceu dentro de um programa de extensão. Então, é aí que eu quis falar antes, que para mim, sabe, assim, eu não consigo, para mim, eu vou usar a sua palavra de novo, para mim está borrado mesmo, e tem que cada vez ficar mais, sabe, assim, da gente não conseguir definir os limites, porque aí sim vai ser aquele dia que a gente vai dizer, a extensão agora não precisa nem de falar que a gente está fazendo extensão, né, porque a gente está sendo universidade, a universidade que temos que ser. Não sei, eu só comentei, eu não estou ousando responder nada, tá? Tá ótimo. Não, é isso. É saber que a gente não está borrando sozinho, estamos borrando todo mundo junto. Obrigada, Ana, obrigada mesmo. Okay. Professora Ana, até gostaria de fazer uma pequena colocação aqui. Aqui na UFPEL, o nosso registro é um pouco diferente. Nós temos a plataforma dos projetos unificados, tá? E esse cadastro é tido como ênfase. Então, não seria um projeto de extensão, mas um projeto com ênfase em extensão, né? Ou ênfase em pesquisa, ou ênfase em ensino. E dentro você pode registrar ações de pesquisa, ações de ensino, né? E ações de extensão. Então, foi a forma que nós tentamos de evidenciar essa indissociabilidade, porque realmente está tudo borrado, não é? E aquele bom projeto de extensão, aquele CAIS, vai trazer uma pesquisa, né? Vai colaborar com o ensino e tudo anda realmente interligado, não é verdade? Então, o sistema procura, claro que dentro de algumas limitações, somos formados em caixinhas, né? Em protocolos da dimensão do ensino, a dimensão da pesquisa e a dimensão da extensão, mas procura diminuir isso, de forma a evitar também esse triplo registro de um projeto de pesquisa, um de extensão, outro de ensino, né? E agregar tudo numa única plataforma, num único projeto que vai abordar todas as atividades desenvolvidas, sejam elas de ensino, pesquisa, extensão, e transparecendo mesmo esse borrão, que são as atividades em que tu não consegue definir esse limite tão tênue entre onde começa o ensino e onde começa a extensão. Certo? Na sua universidade, pelo que eu entendi, são plataformas diferentes. Pode até ser a mesma plataforma, mas são partes diferenciadas, é isso? Eu até estava escrevendo, mas acho que é melhor falar. Nós temos uma plataforma, um sistema só, né, que é o sistema acadêmico de gestão, sei lá, é sistema de gerenciamento acadêmico que chama. E aí, dentro desse sistema, nós temos um módulo para pesquisa, temos o módulo de ensino e temos o módulo de pesquisa. Tá? No módulo de ensino, a gente ainda consegue separar a parte de pós-graduação e graduação, tá? É tudo dentro do mesmo sistema. Eu não sei, Ana, eu não conheço, né? Eu estou ouvindo você falar agora, mas o que me passa pela cabeça é quando a gente coloca unificado, igual a Carmen estava perguntando antes, né? Então, eu coloco tudo dentro do sistema. Não, eu acho que o peso maior aqui foi pesquisa. Então, eu vou colocar pesquisa e todos os produtos vão ficar aqui. Ah, não, eu vou colocar extensão, porque a extensão está precisando ser fortalecida. Eu não enxergo as coisas assim, sabe? Eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou só falando como eu penso, tá? Eu não enxergo, primeiro, a extensão não precisa ser fortalecida, ela precisa ser concebida.
corretamente, a gente precisa de trabalhar de uma forma indissociada, né? E aí nós vamos ter produtos. E o que vai caracterizar o que fizemos, se for ensino, pesquisa ou extensão, vai ser o produto. Porque, veja bem, quando eu estava terminando, né, o meu doutorado, isso já foi em 98, quer dizer, já tinha feito mestrado, já tinha publicado o livro e tudo. Aliás, o livro foi publicado, acho que foi exatamente em 98. Mas, enfim, eu estava voltando, né, do doutorado, e aí eu fui convidada para ser pró-reitora de extensão. A professora Milka, que é enfermeira e era pró-reitora, era reitora na época, estava trocando, a professora Milka recriou a pró-reitoria de extensão universitária, já tinha um ano, me parece, e aí ela estava fazendo uma troca na equipe e me convidou para ficar no lugar da pessoa que estava deixando a pró-reitoria de extensão. E aí eu assumi a pró-reitoria de extensão. Só que antes de assumir a pró-reitoria de extensão, eu fui coordenadora geral de pesquisa. Vejam como é a vida, né? Eu fui da pró-reitoria de pesquisa, coordenadora de pesquisa, coordenadora geral de pesquisa da universidade, de pesquisa? Não, de pós-graduação. Eu não tinha defendido o doutorado ainda. E o pró-reitor era aquele que foi o meu orientador no mestrado. Então, a gente conversava muito, né? E um dia eu falei para ele, falei, escuta, a pró-reitoria de extensão, eu não era pró-reitor ainda, eu era coordenadora na pró-reitoria dele, né? A pró-reitoria de extensão, assim, tá lá atrás, eu tinha feito mestrado com ele, né? Falei, gente, a pró-reitoria de extensão está fora do tempo, e a gente ficava conversando e tal. Falei, parece que a universidade não sabe o que é extensão universitária até hoje, né? Aí ele pegou sempre me instigando, né? Ele virou para mim e falou assim, e você acha que a universidade sabe o que é pesquisa? Eu falei, como é que é? Ele, o que é pesquisa? Não, todo mundo acha que sabe o que é pesquisa, né? Foi a mesma coisa com extensão. Todo mundo acha que sabe, tá? Só que todo mundo acha que sabe, sai fazendo qualquer coisa. Pesquisa, não, né? Todo mundo acha que sabe, aí faz, é pesquisa, né? E eu estava terminando meu doutorado com a pesquisa epidemiológica. Aí ele falou assim, por exemplo, para mim, a sua pesquisa de doutorado não é pesquisa. E você está louco? Eu falei, não. Desde quando pesquisa epidemiológica é pesquisa? Aí ele estava me instigando, como sempre, né? Aí, onde que eu quero chegar com isso? É que a gente só se faz respeitar, seja na extensão, seja na pesquisa ou no ensino, quando a gente faz com método e tem rigor no método, tá? Então, é o método do ensino com rigor, é o método científico com rigor, e é um método extensionista com rigor. Quando a gente trabalha com método, quando a gente trabalha com organização, tá? Eu não estou sendo positivista, não. Eu estou só colocando como eu penso, só isso, tá? Eu acho que muita coisa... Não, a gente tem que fortalecer. A gente não tem que fortalecer, a gente tem que fazer bem feito. Quando a gente faz bem feito, é consequência a força que vem, sabe? Então, eu penso que a forma de registrar, cada instituição cria seu formato, a forma de registrar ou de criar os sistemas sempre tem uma motivação, né? A UFPEL deve ter a sua motivação para registrar desse formato, porque isso, para nós aqui, é muito importante os produtos, por conta de uma história de bolsão de vagas, né? Porque senão a unidade acadêmica perde a vaga docente, e aí tem todas outras implicações de políticas institucionais, tá? Mas, em termos acadêmicos, eu não... Assim, eu posso até enxergar unificado, mas desde que seja borrado. É isso. O intuito aqui do nosso sistema é esse, que esteja borrado mesmo, que esteja tudo junto, unificados.
Bom, a professora Norlai, que trabalha conosco na PREC, também colocou o seguinte: parabéns a todos pela apresentação, ótimo ouvir a professora e colega enfermeira Ana Luísa, que a Norlai também é da Faculdade de Enfermagem e é enfermeira. Teu livro é atualíssimo e podemos ver os momentos passados no nosso presente. A professora Marisley também coloca que muitos professores não reconhecem as atividades de extensão pelo fato de ser considerada fraca e não pontuar no Lattes. Então, claro que essas colocações estão ligadas aos momentos que nós estávamos falando há um tempo, há alguns minutos atrás, né? Mas a grande maioria agradece imensamente o relato, a fala. A Rosângela coloca que a colocação está incentivando muito, né? Agradecem a oportunidade. O professor Felipe Hermo, que foi o que fez contato diretamente contigo, parabeniza pela webconferência, prazer em conhecê-la, professora Ana, aproveitando essa compreensão que em diferentes momentos a pesquisa, ensino e extensão estão borrados. É o grande desafio, sair das caixinhas e pensar na indissociabilidade, né? Sim, é isso aí. Então, uma das nossas colocações aqui, né, tem sido também, junto com a Comissão Permanente de Avaliação Docente, de a gente tentar aumentar a pontuação para esses professores que trabalharem com a curricularização da extensão, né, nas disciplinas, porque uma das nossas propostas é que a extensão esteja por dentro das disciplinas. Então, a gente está na luta aí para tentar aumentar essa pontuação da extensão que pontua, mas o que eu acredito que a professora Marisei quis colocar é que não pontue tanto quanto a pesquisa, não é mesmo? Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Isso mesmo, a professora Marisei colocou isso. A gente gostaria de ter uma equiparação das pontuações, né? Sendo que são 3 dimensões, né, indissociáveis, com mesma importância dentro da universidade, então, mais do que justo ter uma equiparação na pontuação. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma colocação? Quer abrir esse microfone, participar um pouco? A Karen coloca gratidão. Então, acredito que seria isso. Então, professora, mais uma vez, sem palavras para agradecer a oportunidade de dialogar contigo. Toda vez que a gente lê um livro, a gente realmente conversa com o autor. Mas conversar, vendo as expressões e poder aprofundar o diálogo é realmente sensacional. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, né? Estamos juntos nessa caminhada extensionista e espero que a senhora tenha gostado de conversar conosco e que a gente tenha outras oportunidades como essa de ainda dialogar sobre o fazer e o saber sobre extensão universitária. Ok? Ok. Eu agradeço muito o convite novamente, adorei, tá? Adorei a experiência de conversarmos. Tomara que a gente tenha outras oportunidades, tá? E que a gente consiga estar unido mesmo à distância, tá? Muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, professora Ana Bandeira, o professor Fernando Iganci, a professora Francisca Miquelon, que também, de certa forma, tudo isso só é possível e essa experiência de conduzir a sala conversando sobre extensão está sendo extremamente enriquecedora e é possível graças ao apoio da professora Francisca. Amanhã temos, então, a conversa com os coordenadores dos projetos estratégicos da PREC. Aguardo vocês na apresentação do livro no CBEL, como a professora Ana Bandeira já nos convidou, e acho que é isso. Muito obrigada a todos e um excelente final de tarde para vocês. Tchau, tchau. Felipe, um abraço, obrigada, tá? Um abraço a todos. Grande abraço, professora. Obrigado por ter colaborado conosco. Tchau, tchau. Tchau.